Fala pessoal, meu nome é João Paulo, atualmente estou cursando Gestão da Informação na Universidade Federal de Pernambuco. Tirei 960 pontos na redação do ano em 2019, vou comentá-la e ao decorrer do ano a gente vai ter algumas novidades aí em relação à redação. Vamos lá. O tema foi Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vamos lá. Introdução. O cinema, principal transmissor de filmes, faz parte da evolução do homem enquanto ser vivente. Ponto. No Brasil, ao longo dos anos, é notório o crescimento dessas grandes salas cinematográficas. Vamos lá. Até agora eu falei que o cinema ele é o principal transmissor de filmes, porque eu levei em consideração isso na minha introdução. Eu dei um conceito sobre o cinema, eu falei que o cinema ele é o principal transmissor de filmes, porque na minha concepção, isso é o que acontece. Sempre que sai um filme novo, primeiro sai nos cinemas, certo? Vamos lá. O cinema, principal transmissor de filmes, faz parte da evolução do homem enquanto ser vivente. No Brasil, ao longo dos anos, é notório o crescimento dessas grandes salas cinematográficas. No entanto, o acesso às mesmas ainda se faz restrito em nosso país. Haja vista o alto percentual de desemprego, como também a ausência de segurança pública de qualidade. O tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Como o povo vai ter acesso ao cinema, sendo que não tem emprego? E a segurança, ela não é de qualidade. Não porque os nossos policiais não trabalham, mas porque não tem muito policiamento, não tem tantos policiais o quanto deveria existir. Na minha introdução eu falei um conceito sobre o cinema, o que eu achar, o conceito que realmente é o cinema é o principal transmissor de filmes. No entanto, o acesso é restrito em nosso país. A gente tem que olhar para o percentual de desemprego, como também a ausência de segurança pública de qualidade. Vamos lá para o desenvolvimento. Comecei assim, meu primeiro desenvolvimento. Primeiramente, destaca-se o desemprego como obstáculo à democratização do acesso ao cinema no Brasil. A competência 3, ela diz assim: você tem que selecionar, organizar e relacionar fatos em função da defesa de um ponto de vista, mais ou menos isso. Então, pessoal, na minha introdução eu falei que o desemprego é o principal motivo das pessoas não terem acesso ao cinema, certo? Eu voltei, nessa primeira parte eu voltei isso para a introdução, porque eu estou relacionando os fatos. E a partir disso, a gente começa a argumentar o motivo que eu voltei à introdução. Vamos lá. Primeiramente, destaque-se o desemprego como um obstáculo à democratização do acesso ao cinema no Brasil. Beleza. Tendo em vista a locomoção e o custo-benefício entre ir aos estúdios cinematográficos e assistir filmes direto das televisões residenciais, os mais pobres optam pela permanência em seus lares, de forma que seu dinheiro seja priorizado para outros investimentos, como por exemplo, comida, luz e energia, certo? Até aqui eu falei que o desemprego é um obstáculo para as pessoas terem acesso ao cinema, certo? E expliquei o motivo, expliquei o meu argumento, defini meu ponto de vista. Por que o desemprego ele é um obstáculo para a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Porque as pessoas elas preferem ficar em casa do que gastar dinheiro com a saída, até a roupa mesmo, que você não vai ao cinema com qualquer roupa, certo? Então, mas aqui eu falei sobre a permanência em lares de forma que o dinheiro seja priorizado para comida, luz e energia, certo? Eu já coloquei, não sei se é expus, acho que é expus. Peraí. Já coloquei muitos fatos no meu desenvolvimento. Eu tenho que opinar, porque o texto é um texto dissertativo, argumentativo. Eu tenho que dar minha argumentação. Então, os mais pobres optam pela permanência em seus lares, de forma que seu dinheiro seja priorizado para outros investimentos, como por exemplo, comida, luz e energia. Ponto. Desse modo, sem dinheiro para custos mensais obrigatórios, o cinema se concentra em segundo plano. Minha argumentação. As pessoas não têm dinheiro para custos obrigatórios, então o cinema vai estar em segundo plano. Vamos lá. Isso aqui não tem no Google, viu? Isso aqui não tem no Google, tem no meu Face. Outro assim, a violência em alto percentual
torna-se impulsionadora do problema. Meu primeiro argumento foi sobre o desemprego, coloquei isso no primeiro desenvolvimento. E no meu segundo desenvolvimento eu falei sobre a violência que está em alto percentual. Por quê? Porque a ausência de segurança pública, ela promove a violência em alto percentual. Isso está muito relacionado. Só que para eu não repetir o que estava lá, eu coloquei em outras palavras e vocês vão entender melhor o porquê. Vamos lá. Outro sim, a violência em alto percentual torna-se impulsionadora do problema. A ausência de segurança pública em comunidades, periferias e cidades pequenas dificulta a criação de cinemas em suas localidades, visto que regiões centralizadas ao comércio e em que há mais movimentação de pessoas geram mais lucro do que pequenas cidades com taxas de pobreza e criminalidade maiores. O que eu disse aqui? A violência, ela se torna a impulsionadora do problema porque a ausência de segurança pública que eu falei na introdução é alta. Então, se em pequenas cidades não tem cinema, isso reforçou o meu primeiro argumento, porque o pobre ele prefere assistir em casa do que se locomover. Então, se você é de uma cidade pequena, você não vai ter dinheiro para ir para uma cidade grande só para assistir 2 horas de filme. Vamos lá. Eu já dei, no segundo desenvolvimento, eu já mostrei o problema, onde ele existe, mas eu preciso dar a minha opinião. O que eu penso? Vamos lá, o que eu penso? Visto que regiões centralizadas ao comércio e em que há mais movimentação de pessoas geram mais lucro do que pequenas cidades com taxas de pobreza e criminalidade maiores. Nesse contexto, urge a mobilização do Estado em cumprir o dever de assegurar a segurança para todos, conforme é escrito na Constituição Federal de 1888. Por que eu fiz essa cara? Porque a minha redação, eu tirei 960 pontos, e eu acredito que foi devido a essa parte e a repetição que eu tive na proposta de intervenção que vocês vão ver. Assegurar a segurança, eu acho que foi isso, porque ela causa, eu não sei explicar o nome disso, não sei explicar, ela causa um eco. Por exemplo, eu vou assegurar a segurança, tá ligado? E a Constituição Federal de 1888, é 1988. Vamos lá, né? Acho que foi nervosismo. Foi nervosismo porque lá eu botei 1988. Mas eu fiquei em dúvida. E no final 9 aqui, ó. 9. E no final puxei a perninha aqui, ó. Falei muito já. Eu nunca falei tanto na minha vida, velho. Então agora a gente vai para a conclusão, né? A proposta de intervenção. A gente fez a introdução, os 2 desenvolvimentos, e agora a gente vai fechar com chave de ouro. Vamos lá. Isso aqui não tem no Google. Pode pesquisar aí, pô. Pode pesquisar, na moral, pode pesquisar aí. Essa introdução aqui, ó. Pode pesquisar essa introdução e esse desenvolvimento não tem no Google. Vai ter agora no YouTube, pô. Não tem no Google, tá ligado? É evidente, portanto, que para democratizar o acesso aos cinemas, gerar emprego e assegurar segurança de qualidade são medidas essenciais para esse avanço. Cabe ao Ministério da Economia, juntamente ao Ministério da Segurança, a criação de novos concursos nas cidades do interior dos estados, por meio da Polícia Militar e prefeituras municipais, a fim de que os cidadãos obtenham renda para ter acesso aos cinemas e que novos policiais sejam formados para diminuir a violência. E, no final, eu usei a citação que fechou com chave de ouro. Pô. Só usei uma citação, não usei lá no meio para reforçar argumento, não usei modelo do Google, tá? Só a estrutura. Dessa forma, chega a dar um... Dessa forma, seguiremos o pensamento iluminista de que uma sociedade só progride quando um luta pelo bem do outro.
Agora vamos entender por que a minha proposta de intervenção ela se encaixou dentro de todas as competências. A minha proposta de intervenção ela se encaixou bem feita aqui. Pessoal, é evidente, portanto, que para democratizar o acesso ao cinema, que foi o que eu falei no começo, que para democratizar o acesso ao cinema a gente tem que olhar primeiro o desemprego e a ausência de segurança pública, certo? Como eu resolvi isso? Eu falei que dar segurança de qualidade e gerar emprego são medidas essenciais para esse avanço que a gente quer ter, que as pessoas tenham acesso ao cinema. Então, cabe ao Ministério da Economia, certo? Juntamente ao Ministério da Segurança, a criação de novos concursos nas cidades do interior dos estados. Por quê? Porque nas cidades, nas pequenas cidades, periferias e comunidades, em que não tem policiamento, muito policiamento no caso, e que não tem movimentação de pessoas. Se não tem movimentação de pessoas no comércio dessa pequena cidade, são poucas pessoas, não tem condições de um cinema estar presente lá, certo? Juntamente ao Ministério da Segurança, a criação de novos concursos nas cidades do interior dos estados, a fim de que os cidadãos obtenham renda para ter acesso aos cinemas e que novos policiais sejam formados para diminuir a violência. E para fechar, para reforçar aquele argumento que realmente eu vi que foi necessário, dessa forma, seguiremos o pensamento iluminista de que uma sociedade só progride quando um luta pelo bem do outro. Então, pessoal, não tenho propriedade para falar sobre a prova objetiva, porque não fui tão bem quanto esperava, mas esse ano, 2020, a gente vai estar fazendo ele novamente, e eu vou fazer para valer realmente, para poder alcançar outro curso. Ao decorrer do ano, a gente vai ter mais vídeos sobre redação, a gente vai explicar as 5 competências, eu vou explicar o que eu fiz para mudar a minha nota, porque 2017 foi 700 pontos, 2018 foi 580, eu regredi, e 2019 eu estudei de uma forma diferente e tirei 960 pontos. Valeu!